Terminando as matérias do expediente, agora passaremos ao tema livre, onde está escrita a vereadora Deia por 15 minutos, com direito à parte. Boa tarde, excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Teixeira, vereador Sérgio, primeiro secretário, senhores vereadores, excelentíssimos vereadores, todos que dão a honra de acompanhar os trabalhos, funcionários dessa casa. E quem nos acompanha, apesar de não ser ao vivo, mais que perdemos essa maravilha que era... Está ao vivo hoje? Aí, ó. Hoje foi restabelecido ao vivo. Então, boa tarde aos internautas. Então, isso é bom. Reconquistamos aqui o ao vivo, né? Isso é bom. Bom, primeiramente, registrar que está acontecendo no Rio de Janeiro a Rio Mais 20, né? Do dia 18, do dia 15 ao dia 23 desse mês. E, diferentemente da Rio 92, da Eco 92, como ficou conhecida há 20 anos no Rio de Janeiro, essa tem a diferença de que a gente pode acompanhar pelo site da NBR, que é a TV do Governo Federal, pela internet, pelo site da Rio Mais 20, os painéis que acontecem todos os dias. Só não conseguimos acompanhar aquelas discussões que são feitas simultaneamente ao que acontece no Rio Centro, que são as reuniões das comunidades tradicionais, da juventude, da cúpula dos povos e toda aquela série de discussões que acontecem simultaneamente. Ontem saiu o documento final, que foi acordado lá entre os representantes dos países, das entidades da sociedade civil, e é o documento que os chefes de Estado vão, daqui a 3 dias, começar a analisar para que saia a carta final da Rio Mais 20. Para que até 2020 a gente tenha uma porção de questões que vão ser colocadas como metas, sejam cumpridas pelos países participantes e pelos outros todos do mundo que queiram avançar no sentido do desenvolvimento sustentável. Mas o que nos chamou a atenção é a riqueza da discussão da Rio Mais 20. Lá não está se falando só meio ambiente, mas um dos grandes avanços que a gente observou, não só pelos representantes das entidades brasileiras, mas de toda a América do Sul e principalmente da África, é que não se fala mais em desnutrição dos povos, né? Fala-se em fome. Querem esses participantes que não seja mais colocado no texto a palavra desnutrição. Nós temos que ter um avanço, porque não se trata hoje disso, mas sim de povos pelo mundo todo, que fala-se mais de 1 bilhão, que passam fome. E para se enfrentar esse desafio, vai ter que se enfrentar sim os problemas ambientais, porque muitos desses países têm problemas ambientais, ou de falta d'água, ou de desertificação, e de inúmeras outras coisas. Mas também, para não se deixar aqui nessa questão ambiental, a temática econômico seja mais forte do que o ambiental, do que o social. Porque nós sabemos que é exatamente pela ganância de muitos que a fome ainda perdura, não tem outra explicação. Não é falta de alimento e não é só falta de condições climáticas. É ganância pura. E, principalmente, uma questão que é muito delicada, que é qual modelo de produção vai se optar para conseguir produzir mais e não causar poluição ou impacto ambiental. Nós sabemos que, se continuarmos a usar desenfreadamente agrotóxicos, venenos, fertilizantes, outras coisas que nós não sabemos qual que é a ligação direta desses componentes com problemas de saúde, com problemas ambientais, nós não vamos não só não resolver o problema da fome, mas também vamos continuar a verificar problemas
de saúde muito grave, que estão pelo mundo e que as pesquisas não dão conta de resolver. Então, a Rio+20 ela é ampla, ela não só é ambiental, ela é social, ela vai sim fixar muitas coisas. Ontem, na discussão sobre cidades sustentáveis, o que chamou muita atenção foi que o representante brasileiro foi o que teve o discurso mais forte. E como nós temos aqui, no âmbito do município, um projeto de lei de minha autoria, que nós vamos protocolar ainda essa semana, que é o Plano de Metas, nos chamou muita atenção, porque o representante brasileiro quis que constasse dos documentos exatamente a fixação das metas, como já existe na cidade de São Paulo, onde o prefeito atual, quando foi eleito, e lá tem a lei do Plano de Metas, ele fixou que ele ia cumprir 268 metas. Um pouco mais de 250 metas, não lembro se é 268, 263 metas. E quase terminando o mandato dele, ele não cumpriu mais de 60. Ele cumpriu, 68 metas. Então a gente já sabe que ele não vai passar das 100 metas, não vai passar nem das 70. Então essa é uma questão que o representante brasileiro, que é do Instituto Ethos, que é também daquele grupo das cidades sustentáveis, colocou como uma das questões para que outras cidades do mundo possam estar também adotando. E é esse o exercício e o nosso empenho a partir de amanhã, quando nós vamos aprovar nesta casa o nosso projeto de plano de metas. Então, encerrando esse assunto e já mais ou menos nessa linha, eu quero falar de uma dificuldade que eu estou tendo sobre uma questão que é um plano, é um projeto de lei de minha autoria, que tramita nessa casa, que é sobre parcelamento. Todos que moram em Mairinque ou vieram para Mairinque nos últimos 30 anos, sabem da dificuldade que tiveram pessoas que se fixaram em loteamentos onde não se tinha todas as melhorias. Traduzindo, todo mundo que se fixou no Vitória, ou se fixou no São José, ou que são aprovados, loteamentos aprovados, ou nos irregulares e clandestinos, Monjolinho, Granada, Barreto, sabem o que é conviver sem rede de água de chuva, sem pavimentação, muitas vezes até sem rede de energia elétrica, e às vezes até sem iluminação pública. É muito difícil para um cidadão, para uma cidadã que acabou de comprar um lote, quando ele passa um ano, que ele já conseguiu erguer parte do seu imóvel, com muita dificuldade, às vezes 1, 2 cômodos, ele observa que não vai acontecer a pavimentação, que não vai acontecer a rede de água de chuva, e que ele vai passar anos, como passou quem mora no Jardim Vitória, e está até hoje muitas das ruas, algumas ruas, no próprio Jardim Terra de São José, no Reneville, sem pavimentação e sem esses outros benefícios. É muito difícil. Ele vê o seu imóvel desvalorizar, primeiro. Ele vê a dificuldade que é ele ter um filho, porque quando muda, às vezes o filho é pequeno ou não tem o filho. Mas às vezes o filho chega lá pelos 18, 19 anos, arruma um emprego na cidade, ou vai estudar fora. Sabe o que tem que fazer, vereador Teixeira? O senhor deve saber muito bem disso. Tem que enfiar dentro de uma sacolinha um sapato e uma calça e vir para a cidade, tomar banho na casa de alguém, trocar o sapato, tirar o barro, para depois entrar na van para ir para a faculdade, ou entrar no estabelecimento comercial, porque senão ele sofre discriminação. Ninguém quer um funcionário, ninguém quer ficar de alguém que está cheio e respingado de barro. Então, o projeto de lei foi nesse sentido. Como nós temos um problema que a prefeitura não fez a atualização do plano diretor de 2006, então faz 6 anos, nós não podemos incluir, quando o plano diretor tramitasse aqui, alterações para que nenhum loteamento mais desse município fosse implantado sem esses melhoramentos. Então, nós cuidamos de apresentar um projeto de alteração do projeto do plano diretor. E estamos encontrando dificuldades jurídicas. Estamos sim. Por quê? Porque nós, para alterar esse tal desse plano diretor, vai precisar de audiência pública, vai precisar disso tudo, que eram coisas que o executivo tinha que estar fazendo, e que nós estamos vendo a luz se apagar, porque daqui a pouco já é dezembro de 2012, e não vamos conseguir nem mudar essa legislação, e deixar esse buraco de tal forma que se alguém
Se algum empreendedor mal intencionado quiser fazer, ele faz. E não vai fazer como aqueles loteamentos que a gente vê em Sorocaba e todo mundo baba e fala, nossa, nenhum lote ocupado e já tem asfalto, já tem iluminação. Por quê? Porque a lei lá é assim. Então, continuamos aqui, vamos de novo pedir que juridicamente sejam contornadas esses problemas que estamos encontrando, vamos buscar apoio dentro da casa, para que a gente, de uma forma por todas, impeça que fique esse vazio na lei. E que a gente tenha loteamentos sem condições. Porque esses loteamentos, apesar de não ter condições, o preço do lote lá é o mesmo preço de um lote, de um loteamento que tem asfalto, e que tem iluminação, e que tem rede de água de chuva e que tem calçada. O vendedor, o empreendedor, pensa que ele desconta 50%, 30%, não desconta não. Do ponto de vista da venda, desvalorização não existe. E desvalorização existe é para quem vai lá e constrói seu imóvel. Então, esse é um outro projeto de lei que nós queremos, no decorrer das próximas semanas, buscar que seja analisado por esse plenário. Desculpa, por essa casa.